Pessoal, o nome da pregação de hoje é Ansiedade é Pecado. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará, é uma promessa, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Se você me diz que você fez essa oração aqui, em relação à ansiedade, e Deus não guardou o seu coração, só tem duas respostas. Ou esse texto é uma mentira, ou a sua oração é uma mentira. Um dos dois. E eu tenho certeza que o problema não está aqui, está em nós. Ansiedade é conhecida ultimamente como a doença do século. Ora, nós sabemos que milhões, a indústria farmacêutica tem lucrado milhões com a suposta cura para a ansiedade, ansiolíticos, que fazem apenas as pessoas ficarem sedadas, drogadas, e geram uma infinidade de problemas. Não são efeitos colaterais. É uma fraude falar que todos os problemas são efeitos colaterais. Como o doutor Daniel Berger explica em seus livros, os inúmeros problemas advindo desses remédios, dessas drogas, não são efeitos colaterais. São os próprios efeitos do remédio. É isso que eles fazem, eles destroem os indivíduos e os mantêm reféns de uma indústria farmacêutica. Mas quando as pessoas constatam que o mundo inteiro está ansioso e dizem a ansiedade é a doença do século, nós concordamos com eles. De fato, em parte. Concordamos que talvez a ansiedade seja o mal do século, mas não a doença, porque a ansiedade não é doença. Mas é impressionante como que isso já faz parte da cultura. Que a ansiedade não é mais pecado ou é doença, ou então, como agora retratado no filme Divertidamente 2, é só uma emoção. Que, controlada, ela fica lá no canto e lá e tal. Não, ansiedade é pecado, como eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E ter esse entendimento de que é pecado, chamar as coisas pelo nome, é fundamental para que você lide com ela. Ora, se ansiedade é pecado, só tem um que pode lidar com ela. É Jesus. Jesus é o que a Escritura declara. A Escritura declara que o único que pode libertar-nos de pecado é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, dada a definição correta, muda tudo. Se é pecado, só Jesus pode lidar. Nenhum doutor pode lidar. É fundamental chamar as coisas pelo nome. Primeiro, então, ansiedade é pecado. E vou explicar aquilo que eu já falei para vocês aqui algumas vezes. Não há marcador biológico para a ansiedade. Não há um exame que você faça que vai constatar, aqui jaz a ansiedade. Não existe isso. O próprio DSM, que é a Bíblia da psiquiatria e da psicologia, diz, não tem um marcador biológico. Não ter. E o próprio DSM disse, quando não há marcador biológico, fica difícil separar comportamento normal de anormal. Então, como que eles separam, se nem eles sabem? Qual seria o critério para dizer que, isso aqui é ou transtorno, que é só uma safadezinha, que no final é doença para eles mesmos. Mas não tem problema, chama de transtorno, síndrome, o que você quiser. Transtorno, síndrome ou doença, ok. Como que define a ansiedade normal? Porque eles dizem isso, tem ansiedade normal e tem a ansiedade transtorno. Qual o critério para separar a ansiedade normal da ansiedade transtorno? Qual será o critério se não tem um marcador biológico? A duração? Quantos dias seria ansiedade normal? Quantos dias seria ansiedade transtorno? 10, 15, 12, 13, 14, um mês? Com base em que eles dizem isso? Qual o critério? Por exemplo, a depressão, eles dizem, tem a tristeza normal e tem a depressão, que é um transtorno, uma doença. Sabe qual é o critério que eles utilizam para diagnosticar tristeza, doença? 2 semanas. É o DSM. Perdeu um parente? Perdeu seu pai? Você está triste depois de 2 semanas? Você está doente. Por quê? Com base em que eles dizem isso? Porque no 13º dia, às 11h59, eu estou saudável.
Virou o relógio, meia-noite, agora eu estou doente. Com base em quê? Qual é o critério? Não tem critério nenhum. Ora, na Bíblia, há pecados que se perpetuam por anos. A Bíblia fala de Davi como triste por anos. E ele diz, por conta de pecado. Então nós vemos na Bíblia que certos comportamentos, por anos, podem ser resultado de pecado. O mesmo que se dá em relação à tristeza, por que não em relação à ansiedade? De pessoas que estão há anos vivendo ansiosas por conta de pecado. A profundidade do sofrimento, esse é outro critério que eles dão. Sabe qual é a diferença de uma ansiedade normal para uma ansiedade patológica? A profundidade dos sofrimentos que essa ansiedade traz. Ora, mas quem disse que pecado não traz sofrimentos profundos? A Escritura declara, a inveja é podridão dos ossos. Ele está dizendo que a inveja adoece o seu corpo. A inveja levou Caim a matar o próprio irmão. Pecados podem nos levar a problemas profundos. O próprio Davi, ele disse que por conta do seu pecado, ele estava enfermo, por conta de seu pecado, e esse pecado se materializou em tristeza, e essa tristeza trouxe enfermidade física para ele. E ele estava assim por anos. Ele disse, o meu colchão virou uma piscina. Eu só choro todos os dias, há anos, por conta do pecado. Olha a profundidade do sofrimento que o pecado de Davi trouxe para ele. Ou, veja o que Provérbios declara, a ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade abate o homem, traz sofrimento. E essa ansiedade aqui, óbvio que é a ansiedade pecaminosa, porque é a única que existe. Mas pastor, não pastor, tem pessoas que ficam fora do normal. Primeiro, quem estabelece o que é normal? Em se tratando de doença, uma anormalidade física estabelece, ou seja, a própria natureza estabelece o que é normal e o que não é. A própria natureza é autoevidente. Os doutores, eles não inventam doença, eles apenas descobrem. Em se tratando de psiquiatria e psicologia, eles inventam doenças. É totalmente diferente. Totalmente diferente. E quem disse que a ansiedade pecaminosa, ela, como eu acabei de falar, não pode levar a sintomas horríveis? Não, pastor, aquela pessoa está fora do normal. Ela está com o coração acelerado. Aquilo ali é uma crise de ansiedade. Sim, é uma crise, mas eu concordo que é. Há pessoas que ficam assim. Mas por que isso não tem origem em pecado? Por que não? Quer um exemplo bíblico de algo parecido? Levítico. Quanto ao que de vós ficarem, Deus está amaldiçoando o povo, dizendo assim, se vocês pecarem, eu vou amaldiçoar vocês. E uma maldição, sabe qual era? Eu vou meter ansiedade no coração de vocês. Leia comigo. Quanto aos de vós que ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade tão profunda nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Traduzam isso aqui comigo. A pessoa está andando na rua, ela está tão ansiosa, porque Deus está dizendo o seguinte, eu vou trazer os inimigos e os inimigos de fora vão destruir vocês. E aqueles que ficarem, aqueles que não morrerem, vão ficar apavorados, vão viver com medo o tempo todo. Quando vocês ouvirem o barulho de uma folha, vocês vão sair correndo que nem doido. Você já viu alguém assim? Diante de qualquer notícia pequena, a pessoa entra em crise? É isso que Levítico está descrevendo aqui, ó. Diante de qualquer coisa, às vezes nem tem motivo aparente. Você fala, nossa, mas não faz sentido você andar ansioso por isso. Porque, por exemplo, tem um leão ali. É normal. Você fica com medo, isso faz parte. E é isso que eles dizem. É isso que eles dizem, ó. Tá vendo? Os psicólogos dizem isso. Tem um leão, você ficou com medo. Normal, faz parte. Concordo com eles. Mas não tem nem leão e você está com medo. Aí ele diz, tá vendo? É transtorno. Não, não é transtorno. É ansiedade, é pecado. Porque é isso que Levítico está dizendo. É só uma folha movendo. Não tem inimigo nenhum. Não tem motivo para ficar ansioso. E Levítico está dizendo, vocês vão ficar. Vocês vão ver chifre na cabeça de cavalo. Sabe por quê? Porque eu vou meter ansiedade no coração de vocês. O ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada. E cairão sem ninguém os perseguir. Ele está descrevendo aqui o que parece uma loucura. A pessoa cai sem ninguém perseguir. A pessoa está com síndrome de perseguição. Já viu? A psicologia, o DSM, descreve isso aqui como loucura. Levítico
Deus está descrevendo como pecado. Pecado. Jesus, aqui, está mostrando que a ansiedade não apenas é pecado. Deus está dizendo que a ansiedade não apenas é pecado, como ela é punição por pecados. É isso que Levítico está dizendo. Por conta da idolatria de Israel, por conta do fato de que Israel está abandonando o Senhor, Deus está dizendo, se vocês pecarem, se vocês começarem a trair suas esposas, se vocês começarem a mentir, se vocês viverem em pecado, se vocês me desobedecerem, eu vou punir vocês. Sabe como? Eu vou amaldiçoar a sua casa, eu vou amaldiçoar os seus filhos, eu vou meter ansiedade no coração de vocês. É isso que o texto de Levítico está dizendo. Veja bem, é grave ou não é? A definição. É doença ou pecado? Porque se esse texto está certo, e eu tenho certeza absoluta que ele está, só tem uma pessoa que pode ajudar você, que talvez está ansioso por causa de nada. Porque um pedaço de folha se moveu, você ficou apavorado. O telefone tocou, você ficou apavorado. Se isso aqui é a verdade, e de fato é, só Jesus Cristo pode arrancar a culpa de você. Porque é a culpa que está trazendo ansiedade para você. Você sabe, eu tenho 20 anos como pastor. Você sabe quantas pessoas já entraram para conversar comigo naquela sala e ansiosas? E eu falei para ela, olha, primeira coisa, examine a si mesmo. Faça como Davi, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Apegue-se a Deus, creia e ore, e Deus vai acalmar seu coração. E sabe quantas vezes pessoas me disseram assim, eu já fiz isso, não está funcionando. E eu sempre dizia, eu não acredito em você. Eu acredito no meu Deus. Eu acredito na palavra do Senhor. Certeza absoluta. Ou você tem um pecado que você nem sabe ainda. Ou você não está orando direito. Ou você está vivendo em pecado. 20 anos. Sabe quantas vezes se passavam alguns meses e a pessoa voltava? Dizendo, pastor, eu preciso confessar uma coisa. Conte. Eu abortei. Sim, eu cometi um aborto. Então vamos confessar agora. Eu quero ver se você, ao confessar seu pecado, se aproximar de Deus, eu quero ver se isso aqui não vai acontecer. Orem, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. Se Jesus deu uma ordem, porque Paulo só está repetindo o que Jesus disse. Jesus ordenou, não andem ansiosos. Não andem ansiosos. Se Jesus deu uma ordem, desobedecê-la é pecado. Como disse o doutor Daniel Berger no seu livro A Verdade sobre o TDAH. Se Deus declara que o comportamento é moralmente errado, tal comportamento não é causado por defeitos genéticos, produtos químicos defeituosos, cérebros disfuncionais ou circunstâncias difíceis. Se Deus disse que é pecado, a culpa é moral, o problema é moral. Se Deus disse que algo é pecado, você não precisa buscar causas físicas. Você precisa se arrepender. É isso que a Escritura declara. Ou então, assumir que Jesus está errado, que Paulo não sabia. Paulo falou por Deus, o próprio Deus falando pela boca de Paulo. Mas Paulo não sabia, Jesus não sabia que há duas ansiedades. Porque é isso que a igreja acredita hoje. Porque a psicologia diz isso. Tem duas ansiedades. Tem a ansiedade patológica, que a igreja não pode fazer nada, que Jesus não pode fazer nada. E tem a ansiedade normal. Mentira. Só tem uma ansiedade, porque Jesus só mencionou uma. Só tem uma. Ansiedade é pecado e, como eu disse, é também o juízo de Deus sobre os nossos pecados. Ezequiel 12. Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e ansiedade. É mais uma vez Deus falando por meio do profeta. Por conta do pecado de vocês, eu vou julgar vocês. Sabe como? Vocês vão comer o seu pão tremendo. Vocês vão pegar o copo de água e vão levar a boca assim, ó. Porque vocês vão viver apavorados. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Mas vocês não estão habitando em mim, porque vocês estão vivendo em pecado. E por isso, vocês vão viver ansiosos. Meus irmãos, a psicologia e a psiquiatria já declararam que homossexualismo era doença. Não declaram mais. Por quê? Não tem regra nenhuma. Não tem regra
Não tem nenhum princípio pelo qual eles podem dizer que colocaram como doença e não tem nenhum princípio científico para explicar por que tiraram. Mas sabe outra coisa? Eles dizem que pedofilia é doença. Vocês concordam? Eles dizem que alcoolismo é doença. Eles dizem que desobediência juvenil é doença. Simplesmente uma criança que diz, eu não consigo ouvir não, chama TOD. Eu pergunto para vocês, se vocês puderem, leiam. Eu afirmo para vocês, se vocês puderem, leiam Provérbios. E leiam Provérbios, leiam a Escritura com o DSM. O DSM é a Bíblia da psiquiatria, é ali que está o diagnóstico, as características do que é doença. Eu peço que vocês comparem, vocês vão identificar o que eu identifiquei, qualquer pessoa lúcida identifica. Aquele DSM só está descrevendo comportamento. E a maioria deles pecaminosos, descritos na Bíblia como pecado. Se eles já erraram tanto, diagnosticando doença que não é, você sabe que não é, como confiar neles? E eles não têm conseguido lidar. Não têm conseguido lidar com isso. E os homens também não têm. Assim como os homens não conseguem lidar com o seu homossexualismo. Eles não conseguem se libertar. Por que não conseguem? Porque se o Filho vos libertar, aí então vocês serão livres. É só Jesus que pode libertar. Mas como eles não conseguem se libertar do homossexualismo, numa época eles chamaram de doença. Como eles não conseguem se libertar do alcoolismo, eles chamam de doença. Como não conseguem se libertar da ansiedade, chamam de doença. Mas a verdade é que nenhum de vocês podem mesmo se libertar. Eu também não posso. Nenhum de nós aqui pode lidar com o pecado. Nenhum de nós pode. É impossível a você lidar com a ansiedade. Vocês não podem vencer a ansiedade por vocês mesmos. Eu não posso. Ninguém neste mundo pode. Só Cristo pode. Por isso que o remédio de Paulo é a oração. A oração é um homem dizendo, eu não posso, faz por mim, Senhor. Eu não posso, faz por mim. Porque só Jesus pode lidar com o pecado humano. Segundo, a ansiedade é pecado porque é incredulidade. Paulo diz, perto está o Senhor. Depois ele diz, não andem ansiosos. A ansiedade é o medo do amanhã. A ansiedade é pecado porque você não confia no amor de Deus, você não confia no poder de Deus. Por isso você anda ansioso. Salmo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, firmes para sempre. Como então pastores dizem que é normal crentes que não são firmes, que parecem uma gelatina? Como eles dizem que é normal isso? Crentes que estão lá deprimidos. Tristeza faz parte da vida. Faz parte da vida, ficamos tristes. Às vezes por um longo tempo, profundamente tristes, faz parte da vida. Mas não faz parte da vida entrar no quarto, mesmo diante do luto. Entrar no quarto, ficar deitado e não sair mais. Enquanto seus filhos estão chorando. Não, não faz parte. Porque Provérbios declara, se no dia da angústia você se mostra fraco, a sua força é pequena. Não faz parte. É isso aqui que é a Escritura. Os que confiam no Senhor ficam firmes. Isaías, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Quem é que Deus vai conservar em paz? Aquele que confia em Deus, que tem o propósito firme de seguir a Deus. É esse que vai ser conservado em paz. Por que o ansioso peca? O ansioso peca porque ele blasfema contra Deus. Deus olha para você lá no meio do voo. Ele é o piloto e o avião está caindo. E Deus olha para você e diz, eu estou no comando. E eu não sou o Pablo Marçal. Eu dou conta mesmo. Eu estou no controle. E aí você olha para ele e diz, mas eu estou com medo. O que você está dizendo? Deus não é poderoso para cuidar de você. Mesmo em meio à circunstância mais terrível. É isso que o ansioso está dizendo. Deus não é verdadeiro. Deus não é poderoso. Ele mente. Ele diz que cuida do seu povo, mas não cuida. É isso que o ansioso está dizendo. É isso que eu e você dizemos tantas vezes que ficamos ansiosos. Sim, esses dias eu ouvi um pastor
Oh, meu Deus, que ridículo. Ele dizendo isso, ele é pastor e ele ficou ansioso. E daí? Davi era um homem de Deus e adulterou. E daí? O fato de que muitas vezes eu fico ansioso. Muitas. Isso não altera o fato de que isso é pecado. Eu sou a medida da verdade? O pastor Rodrigo Mocelin. O pastor lá, famoso, respeitado. Ele ficou ansioso. Logo, ansiedade não é pecado? O pastor, você, é a medida de todas as coisas? Quantas vezes vocês perdem a paciência? Deixou de ser pecado só porque vocês muitas vezes pecam? Quantas vezes você permite a sensualidade entrar no seu coração? Às vezes você está lutando contra isso há anos. Há anos, e falhando tantas vezes. Deixou de ser pecado? Não lide dessa maneira com a ansiedade. Não lide dessa maneira. Confesse 1000 vezes. Confesse 1000 vezes, mas chame de pecado. E peça perdão a Deus. Mas reconheça a sua incredulidade. Fale, Senhor, eu tenho sido incrédulo, eu tenho blasfemado contra o Senhor. Me ajude na minha falta de fé. Mas seja sincero, porque Deus, Ele habita no alto e sublime trono. Mas Ele habita com o contrito quebrantado, com aquele que se humilha e fala, isso aqui é pecado. Não interessa que eu peco há 10 anos. Continua sendo. Tem misericórdia de mim, Senhor. É assim que você lida com a ansiedade. Não é mentindo para si mesmo. Não é dizendo, não. Eu estou tão cansado de perder para a ansiedade que eu decidi que eu não vou mais chamar de pecado. É tão sedutor, eu sei. O canto da sereia é tão sedutor. É tão sedutor porque você, naquele momento, você se exime de culpa. Não é, eu não estou ansioso, eu estou doente. Não, você está pecando, é isso. Assim como eu, muitas vezes. Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O ansioso responde, não vai cooperar. Tudo coopera, ou seja, até o mal vai cooperar. Se até o mal vai cooperar, por que temer o amanhã? Não existe coisa ruim na vida do crente. Porque até as coisas ruins vão cooperar para o nosso bem. Até a tragédia, o luto, não importa o que seja. Com um versículo desse, andar ansioso é pecado. Com uma promessa dessa, andar ansioso é pecado. Porque Deus garantiu para você. Você tem um spoiler aqui, meu amigo. Vou dar para você agora, meu irmão. O final da história, você vence. Vai chegar, às vezes, meio arranhado lá no final do filme. O olho inchado, talvez. Mas está escrito já. Você vai chegar no final. E você vai chegar com uma coroa. Você vai vencer, porque aqueles que são de Deus, Deus conserva, Deus guarda, Deus protege, Deus ama. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O ansioso diz, não coopera. Deus diz, Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí você diz, não, ele não vai estar. O ansioso diz, não vai estar. Deus diz, pode a mãe que amamenta abandonar o filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. O ansioso declara, mentira, Deus esquece sim. Deus se esquece sim. Ansiedade é incredulidade. Terceiro e último princípio. Ansiedade tem a ver com os nossos ídolos. Note que eu li a partir do verso 4, que declara, alegrai-vos no Senhor. Primeiro Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. Depois ele diz, não ande ansioso. Alegre-se no Senhor. E então ele diz, não ande ansioso. Qual é a conexão? De se alegrar com Deus e não andar ansioso. Deus é a fonte da alegria. Deus é a razão de viver. Mas quando você faz do seu filho a razão da sua alegria, a razão do seu viver, quando você faz da sua carreira, quando você faz de qualquer coisa, do seu casamento, a razão do seu viver, você fez dessa coisa, o seu casamento, o seu filho, qualquer outra coisa, você fez disso o seu Deus. Você está se alegrando não no Senhor, mas você está se alegrando, colocando como razão da sua alegria, casamento, carreira, filho. Nessa hora, você fez dessas coisas boas um ídolo. Lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, eu quero o seu filho aqui. Você vai matar o seu filho, Abraão. O que era aquilo? Era um teste. Porque Deus queria saber o que ele sempre soube. Quem era o Deus de Abraão? Se era Isaac ou se era o próprio Senhor? Deus muitas vezes quer saber. Ele pede o seu Isaaczinho lá. Que pode ser o seu casamento, que pode ser tantas coisas. Tantas coisas. Quando você ama algo ou alguém mais do que a Jesus, você fez disso o seu Deus. Por isso você fica ansioso. Por quê, pastor?
Ora, porque todas essas outras coisas que você chama de Deus, seja seu filho, seja seu trabalho, eles são um Deus menor. Óbvio que vocês entendem a linguagem, não são Deus coisa nenhuma, é só uma linguagem. Eles são um Deus pequeno. Porque as pessoas podem nos trair, as pessoas podem nos abandonar, mesmo sem querer, porque morrem. Então, se você faz do seu filho, do seu casamento, da sua carreira, o seu Deus, você diz assim: sem o meu filho eu não vivo, sem o meu casamento eu não vivo, sem o meu trabalho eu não vivo, sem os meus pais eu não vivo. Aí você fica ansioso. Sabe por quê? Porque você sabe que é possível perdê-los. Você sabe que é possível perdê-los. Por isso você fica ansioso. Agora, se você faz do Senhor a sua alegria, é possível perder Deus? Eu pergunto para vocês, é possível chegar em casa e descobrir que Deus morreu? Deus sofreu um acidente. É possível? É possível chegar em casa e descobrir que Deus saiu para comprar cigarro e não voltou mais? Existe isso? Deus não é homem. Não existe essa possibilidade. Porque Deus é perfeito e Deus tem todo o poder. Não há ninguém que possa impedir Deus de existir, de matar Deus. Não é possível. Então, quando você faz de Deus a sua alegria, você tem a certeza plena. Não importa o que aconteça, Deus vai estar comigo. Porque ninguém é maior do que Ele. Não importa o que aconteça, eu sei que Ele vai me consolar. As pessoas podem tirar tudo de mim, mas não podem tirar o meu Deus. Então, se Ele é a razão da minha alegria, eu não preciso ficar ansioso. Porque se Ele é a razão da minha alegria, e Ele prometeu que vai estar comigo, por que ficar ansioso? Se o seu emprego é a razão da sua vida, perdê-lo significa acabar com a sua vida. Pense nessa situação. Se você estivesse numa Copa do Mundo, ou numa Olimpíadas, e bater o pênalti significasse o seguinte: acertar o pênalti seria o sucesso da sua vida. Errar o pênalti, a sua vida ia acabar. É assim que muitas vezes você lida com seu filho e com tudo mais. Os seus sonhos, eu quero ter aquela casa lá. Se eu não tiver aquela casa, eu não sei o que vai ser de mim. É por isso que as pessoas ficam ansiosas e entram em depressão. Porque ela fez da casa, de um sonho, de uma carreira, enfim, de qualquer outra coisa, a razão da vida delas. Ela fez daquilo a razão da vida dela. É por isso que ficam ansiosos. Agora, e se você fizer como Paulo fez e ordenou? Casem como se não casassem, comprem como se não comprassem. O que ele está dizendo? Tenha as coisas, mas ao mesmo tempo que você deve ser intenso e amá-las profundamente, ame profundamente seus filhos, ame sua carreira, ame seu trabalho, ame tudo aquilo que Deus deu para você. Ao mesmo tempo, seja desapegado. Do tipo, tudo isso aqui pode deixar de existir amanhã. Minha carreira, meu nome pode ir para o beleléu, no estalar de dedos. Alguém vem e fala uma besteira sobre mim, pode acabar com meu nome. Tudo pode ser perdido. Então eu amo, mas de uma maneira desapegada. Sabendo que o único que de fato não pode ser arrancado de mim é o meu Deus. Quando você vive assim, quando você vive dessa maneira, a ansiedade não pega você. A ansiedade não pega você. A ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado. É porque você olha para o amanhã. Primeiro, você não tem fé para crer que Deus vai te livrar das dificuldades. Segundo, você não tem fé de que Deus vai te sustentar em meio às dificuldades. Você pensa, e se eu perder aquele parente? Minha vida acaba. Não. O crente não pensa assim. Sabe como o crente pensa? Deus vai me sustentar. Deus vai guardar o meu coração. Veja que o crente não diz, eu vou aguentar porque eu sou o bichão. Não. O crente diz, o Senhor vai me sustentar. O cristão, ele tem fé para operar milagres. Mas o cristão também tem fé quando não há milagres. O cristão, ele tem fé para ver o morto ressuscitar. Mas o cristão, ele também tem fé para suportar o luto. O cristão, ele é descrito como aqueles homens lá de Hebreus 11, os homens da fé. Lá se descreve pessoas que pela fé fecharam a boca de leões. Gente que pela fé enfrentaram o fogo e não foram queimados. Mas o texto também fala de pessoas que pela fé
foram comidas por leões. Pessoas que pela fé foram queimadas pelo fogo. Note então ali que Hebreus declara ambas circunstâncias. A circunstância do homem que tem fé e vê o leão calado, e vê o leão em silêncio, com a boca fechada, pela fé. E o texto também fala de pessoas que pela fé foram trucidadas por leões. O crente crê nisso. Ele olha para amanhã e ele pensa: o Senhor vai cuidar de mim. O Senhor vai prover os recursos. O Senhor vai me sustentar. É isso que o crente pensa. Mas o crente também pensa: ainda que a figueira não floresça, pode ser que falte algumas coisas. Ainda que o produto da oliveira minta. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Ainda que eu me alegrarei no Senhor. Ele crê que Deus vai sustentar. Mas ele crê também que se Deus permitir o sofrimento, que Deus vai capacitá-lo a suportar o sofrimento. É isso que o crente crê. E é por isso que ele não vive ansioso. É por isso que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Pai, você não tem que perder o sono por conta de seus filhos. A promessa é que Deus vai cuidar dos seus filhos. Garoto, você não tem que ficar preocupado com o seu amanhã, com o seu trabalho. A sua única preocupação é ter fé em Deus e trabalhar com afinco e se dedicar, mas tendo feito isso, deitar e dormir em paz. Porque a promessa do Senhor é que Ele estará conosco todos os dias. E que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quantos creem? Vamos ficar de pé?